cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra lá em Josué, no capítulo 1. Josué capítulo 1, do verso 1 em diante. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar. Para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te sucederás diante de ti, todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para que teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu povo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, não te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Podemos sentar. Se vocês repararem a palavra, o Senhor fala 3 vezes: esforça-te, esforça-te, esforça-te e tem bom ânimo. Não te espante, não pasme. É tudo isso que a gente tem visto hoje em dia. Josué, ele foi criado ali observando tudo que seu líder fazia. Nós observamos o que a irmã Marlene faz. Cada liderado que ela lidera está observando o testemunho dela. Se a irmã Marlene cometer algo, as lideradas dela vão questionar. Olha como que a nossa líder ela está se comportando. A irmã Cida, ela tem uma liderança maior, só que abaixo dela tem as suas lideradas que estão observando, e tem sempre alguém que anda lado a lado com a irmã Marlene. Se um dia acontece alguma coisa com a irmã Marlene e o Senhor leva ela, o que acontece? A obra continua. Tem alguém que está ali, lado a lado com ela. Ali não era diferente. Moisés, o Senhor levou ele. E só que o Senhor prepara todas as coisas. A obra do Senhor, ela não para. Josué já estava sempre preparado. Como o Senhor prepara vocês nesta manhã? Muitas das vezes nós ficamos preocupados com o que vai acontecer. Será que eu vou morrer nesse mar? Estou com problema financeiro, estou com problema na doença, estou com problema que o meu filho não volta para os caminhos do Senhor. Será que eu vou morrer nesse mar? O Senhor fala nessa manhã: não pasme, esforce-te e tem bom ânimo. Então, o Senhor não vai deixar a gente morrer nesse mar. É para que a gente se esforce. Eu creio na salvação dos meus, da minha parentela. Então, nessa manhã, o Senhor ele fala: esforça-te. E o que Josué fez? Ele se levantou como um líder. Um líder, ele tem que ter uma postura, ele tem que ter um testemunho, porque o líder, ele é observado.
Você já imaginou se Josué fosse uma pessoa que não tivesse testemunho? Como que todas aquelas tribos iam respeitar Josué? Quando Josué abriu a boca, ele abriu a boca, sim, porque Deus capacitou ele. Mas ele foi uma pessoa que ele tinha testemunho. E muitos hoje em dia não prestam assim atenção que nós somos observados todos os dias. Na rua, na calçada, no ponto de ônibus, na casa de um familiar, e não vigia muitas das vezes. Nós, crentes, não temos que assim, ficar preocupados só dentro da nossa igreja. Nós temos que ficar preocupados como que está sendo o nosso testemunho fora daqui. Porque nós somos observados. Josué não tinha do que se envergonhar. E o que Deus falou para ele? Porque ele tinha que passar algo. E era algo grande. Quantas das vezes a gente coloca aquele obstáculo como um impedimento na nossa vida? A gente, às vezes, muitas das vezes, a gente não quer nem mais sair de casa. Porque a gente fala assim, o meu marido está desanimado. O meu marido fala que ele não gosta daquele líder, ele não concorda com aquele líder. O meu filho já se afastou. Está com parente. É que a gente tem que buscar mais o Senhor. Não é só quando a gente está na bonança, quando a gente está alegre. E eu lembro que os dias que eu estava, Deus me deu tranquilidade e paz. Amém. Porque o Senhor, ele fala assim, tem coisa que pode nossa mão. E aí eu peguei e falei assim, Senhor, eu não posso fazer nada, mas eu tenho a tua palavra. E ele me deu paz, porque eu sabia que Deus ia cuidar. Então, que você confie nessa manhã que Deus, ele está cuidando da sua situação. Muitas das vezes, você fala assim, Senhor, mas está difícil, está doendo, machuca, porque muitas das vezes machuca, porque às vezes a gente vê um da nossa família dando cabeçada, e a gente fala assim, seria tão mais fácil se ele estivesse ali, se ele abraçasse, aleluia, a obra do Senhor, mas nada é forçado, é no tempo dele. Eu creio que eu, a minha casa, a minha parentela vai estar nos caminhos do Senhor. E que você não se desanime, porque Josué, o Senhor falou, esforça-te. E ele fala nessa manhã, esforça-te. Herdar a terra prometida. Muitas das vezes pode vir palavras contrárias na sua vida, ou uma palavra dura, ou uma palavra que machuca, mas nessa manhã limpa seu coração e fala assim, Senhor, o Senhor é aquele que limpa toda mágoa, de toda palavra contrária, e é Ele que fortalece você nessa manhã. E Josué fez o quê? Ele começou a orar e colocou o povo para orar. A oração é o alicerce, a oração é a coluna. Quando a gente ora, abre os céus. Quando a gente jejua, parece que a gente está mais revestido, acontece coisas que e quando a gente está mais fraco e a gente ora por alguém que precisa, a gente é renovado, a troca de oração. E nessa passagem, que quando no capítulo 1, que ele já se via sozinho em termos, porque Deus nunca desamparou. Verdade. Deus não desampara ninguém. E Deus falou que seria o mesmo com ele. Ele é o mesmo no passado, hoje também. Da mesma maneira que ele curou no passado, ele cura hoje. Ele faz milagre, ele liberta. E Josué precisava atravessar um Jordão. Todo mundo sabe que se começar, esse povo, ele viveu 400 anos em cativeiro, porque o povo ficou distante de Deus. Quando nós ficamos distante da palavra de Deus, sofremos consequências, o nosso povo padece. Aquele povo começou a adorar outros deuses, mas teve um momento na vida de alguns, porque mesmo aquele povo
Uns adoravam ao Senhor e outros não. Só que chegou um tempo que parece que a maioria já estavam todos contaminados e já não suportava mais. Era a minoria que ainda acreditava no Deus vivo. Só que chegou um momento que aquela minoria, que nem hoje a gente está aqui, ela clamou. Pode ter um ou dois, o Senhor, Ele ouve o clamor. Muitas das vezes a gente fala assim, não precisa multidão, mas Deus ouve o clamor. E aquele pouco de gente orou, clamou ao Deus vivo. É como se o céu se abrisse, porque o céu se abriu. E Deus enviou algo que ia mudar a história daquele povo. Porque aquele povo estava vivendo ali no Egito já há 400 anos cativo. Porque se vê desde o começo, da época de José, José sofreu, foi governador, trouxe a sua parentela, foram crescendo as suas descendências e depois que José morreu, aí o povo se deixou contaminar. Aí foram 400 anos cativos. Só que não foi fácil, nada é fácil. Muitas das vezes a gente quer assim algo rápido, mas tudo é no tempo de Deus. Sim, Jesus. Quando Deus falou que ia livrar aquele povo daquele rei, todo mundo achou assim que ele ia deixar sair de uma maneira fácil. E muitas das vezes a gente acha que o que pra gente vai ser fácil, não. Às vezes vai ter que passar por um estreito para você alcançar a sua bênção. E aquele povo teve que passar por 10 pragas, ali o Egito, aí o povo vendo aquele sofrimento, viu tudo aquilo, atravessou o mar vermelho. Eu acho que só de atravessar o mar vermelho, aquele povo ia assim, ficar assim tão fortalecido de ver o Deus vivo, que não ia mais murmurar. Mas depois de ter atravessado aquele mar, depois de 3 dias, o que aquele povo fez? Murmurou, reclamou, falou que lá no Egito eles tinham comida boa, e que Moisés tirou ele dali para morrer. Então, o que acontece? Às vezes Deus está te dando algo, e aí daqui a pouco a pessoa está murmurando porque não sabe ter paciência. Aquele povo fazia 48 horas que tinha acabado de ver o mar se abrir. Você já imaginou se a gente vê o mar se abrir, para a gente passar, os nossos olhos vão assim, a gente vai ficar maravilhoso, porque é algo sobrenatural. Mas aquele povo murmurou depois de 48 horas. Por quê? Porque queria água, queria comida. E as águas que estavam por ali eram as águas de mar, água amarga. Só que Deus, Ele opera milagre. Ele mesmo assim, Ele tem misericórdia. Meu povo murmura. Aí, de repente, Deus lança um galho que Moisés ora e as águas se tornam doces. Então, o que acontece? Deus cuida mesmo na desobediência do povo. E aqui não era diferente. Nesse tempo, agora era com Josué. Ele ia atravessar o Jordão. O Jordão era outro obstáculo. Era como se fosse um rio grande, fundo, sujo, e ele ia ter que atravessar. Como atravessar aqui? Mas o que Deus falou para Josué? Da mesma maneira com que ele foi com Moisés, ele seria com Josué. Então, da mesma maneira que ele foi com Josué, ele é comigo e é com você. Colocou o povo para orar. A oração, ela quebra laços, ela abre cadeias e ela faz com que a gente enxergue o nosso problema como algo insignificante. É como se fosse um pingo, porque o nosso Deus, Ele é soberano. A gente não consegue nem enxergar o tamanho do nosso Deus. E o que aconteceu?
no capítulo 10. Então Josué ordenou os príncipes, dizendo: passai pelo arraial e ordenai a esse povo, dizendo: provedes de toda a comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que tomeis posse da terra que dá o Senhor vosso Deus, para que possuais. Então, ele falou com autoridade. Muitos hoje, eles não têm essa autoridade, mas o líder, ele tem que ter essa autoridade. Por quê? É o Senhor que capacita. A irmã Marlene, quando ela fala, ela tem autoridade, porque o Senhor colocou ela ali. A irmã Cida, ela tem que falar com autoridade, é uma líder, e nós temos que respeitar. No verso 12, fala assim, ó: e falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas, meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que eu vos dou a Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e dá a esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vossos gados, fiquem na terra que Moisés deu, banda do Jordão, porém vos passareis armado na frente dos vossos irmãos, todos valentes e valorosos, ajudai-los, e até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como vos eu também possuais a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornarei a terra com herança e possuirei o que deu a Moisés, servo do Senhor, desta banda do Jordão para o nascente do sol. O que o Senhor, ele falou? Que dentro de 3 dias todos iam passar a ser. É como foi preparado a arca, foi preparado tudo para ir à frente, para atravessar o Jordão. Muitas das vezes a gente fala: como ir? A gente nos reveste. Lá eles prepararam a arca, os sacerdotes para ir à frente. Quando nós vamos à batalha, nós temos que se revestir primeiro. Quando a gente se reveste, o nosso vaso, ele está com reserva. Não adianta você ir vazio, porque você pode ser atingido. Então você se reveste primeiro para você enfrentar algo que você precisa ser enfrentado, para que você possa ter as palavras sábias nos seus lábios. E no verso 18, no verso 17 fala assim, ó: como em tudo ouvindo Moisés, assim ouviremos tão somente o Senhor Deus seja contigo como foi com Moisés. Assim todos passaram ali pelo Jordão. Sabedoria é Deus que dá. Que nem a gente fala. Josué, ele foi um homem, um líder sábio, sabia se pôr, sabia liderar. Então, hoje em dia, se a gente não sabe como, a gente tem que pedir para Deus. E a gente, como liderados, a gente também tem que saber se impor como um liderado. Porque o respeito, Deus se agrada quando a gente sabe respeitar e sabe ouvir. Porque quando a gente sabe ouvir, a gente é abençoado. Muitas das vezes, a gente ouve a ministração e eu já vi gente questionar a mensagem de quem está ministrando aqui na frente. Irmãos, quem ministra aqui na frente foi porque Deus chamou. E muitas das vezes, eu não sei, não conheço, não sou aquela pessoa apta, nem muitos que tem aquele letrado, aquele conhecimento. Mas eu já vi muitas pessoas humildes, simples ali, mas tem a unção de Deus. Muitos podem ter aquele conhecimento maravilhoso, o conhecimento da letra, mas não tem o mais importante, que é a unção de Deus. Então, se muitas das vezes você entrou e Deus não falou com você, você fala assim: Senhor, eu entrei, não entendi. Ore a Deus, porque Deus vai te dar sabedoria. Porque às vezes a palavra foi para alguém.
A palavra ela nunca volta vazia. E o Senhor fala nessa manhã, não pasme com as coisas deste mundo. Não espante, porque muitas coisas ainda vão acontecer. Mas que a gente venha ficar firme na palavra do Senhor. E eu queria orar por vocês. E nessa manhã também eu queria pedir oração, porque a tia da minha filha também faleceu, né? Faleceu de Covid, mas porque ela fazia tratamento também de câncer. E as irmãs sabem, o Covid não mata mais. Mas se a pessoa tiver alguma imunidade baixa, estiver fazendo tratamento, acaba sendo atingido. Senão muitas pessoas vão falar assim, não, pegou Covid, acabou morrendo em virtude também do tratamento do câncer. Mas que a gente veio orar pela família, né? Porque a gente sabe que não tem que orar por quem já foi, mas orar pela família. Então vamos colocar de pé. E alguém mais tem um pedido de oração? Eu tenho um pedido também de uma família que é da Vila Moringa, a filha dela, a árvore caiu nela ali perto do fórum ontem. A moça, ela morreu. Eu abri no poste. Então, que nem os irmãos viram que em muitos lugares a ventania foi forte. Então, aqui em casa também está sem energia até agora. Né? Então, assim, ontem eu vi no celular, enquanto tinha bateria, que estava assim, que tinha caído também uma árvore em São Paulo, em cima do ponto de ônibus, cheio de pessoas. Então a gente fala assim, que olha, a vida da gente está nas mãos de Deus. Então vamos assim, vamos orar por essas vidas, né? E mais alguém também quer oração? Pelos maridos. Orar. Mais alguém quer Orar oração? pelos homens. Mais Não estou alguém? entendendo nada. Os homens. E vamos também orar, gente, que hoje tem ensaio da Masbraque, né? Tem a festividade da Masbraque dia 11. Sim. Para que tudo assim corra segundo o querido Senhor, né? Para que o trabalho deles também possam ter salvação de pessoas, né? Porque que nem a gente fala, quando uma alma se rende ao Senhor, é mais do que qualquer coisa, né? Porque que nem a gente fala, é a festa do céu, né? Então vamos orar por essa família, né, que perdeu, né? Que nem a gente fala. Vai chamar Miguel e vai chamar Wanda, tá bom? A família, é Miguel e Wanda, que perderam a filha, né? Em virtude da chuva de ontem, né? E orar pela família da Tereza, né? Que são minhas sobrinhas, tem a Juliana, a Ju, Mariana, que perderam a mãe. E que o Senhor venha confortar, venha fortalecer essa família. E orar pelos homens também, né? Orar pelos homens, né? Orar pela festividade, orar pelos homens, né? Para que os homens também se cuidem, né? Porque é o Novembro Azul. Senhor, nós levantamos o Senhor nessa manhã e agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Pai. E que, Senhor, nós possamos ter poderosa, Senhor, sobre essa família, que perdeu, Senhor, por essa lembrança. Em nome de Jesus, vai te pouco, Pai, nessa vida, Pai. Em nome de Jesus, nessa visita, Senhor, a família é consolada, beleza, Pai. Senhor, Espírito, Senhor, na alma, coração, Senhor, fortalece, Senhor, a cada dia, em nome das tuas mãos. Abençoa, Senhor, a nossa e abençoa, Senhor, a deixar Em nome de Jesus,
abençoa cada pessoa, fortalece, repete, capacita, traz, Senhor. Dá saúde aos homens também, papai. Desperta os homens também, papai. Glória a Deus, dá. Tem verdade a toda enfermidade no campo terra, dá por esse glória ao médico, aos exames. Senhor. Cada familiar, cada criança, em nome de Jesus Cristo, Pai. entregamos Em nome de Jesus. hoje e sempre, Pai. E eu agradeço a oportunidade e as palmas lá do Senhor. Vamos cantar um louvorzinho, algum, vem? E pra frente, né? Vamos louvar o Senhor. Esse louvor é único, amém? Pode vir, pode vir. Elisete, Diana, pode vir. Vamos louvar o Senhor. Ao único